Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre algumas situações que têm acontecido dentro do templo, sobre as quais eu não posso me calar a respeito e preciso trazer alguns esclarecimentos aqui para vocês, tá bom? Olha só, estou testando aqui um novo tipo de cenário hoje, tá bom? Testando iluminação, etc, para poder trazer alguns vídeos de melhor qualidade para vocês, tá bom? Tive alguns problemas com a iluminação no último vídeo que eu fiz e estou tentando resolver isso. Olha só, vou falar aqui um pouquinho sobre uma matéria específica, sobre um escândalo que aconteceu na igreja, sobre a qual eu quero opinar a respeito e me posicionar com base bíblica e uma análise breve. Espero que gostem do vídeo e bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou testando aqui um cenário novo hoje com iluminação e depois vocês me dizem aí o que vocês acharam, tá bom? Olha só, eu recentemente estava dando uma olhada aqui e abri uma matéria da UOL muito interessante e muito assustadora ao mesmo tempo, porque ela trazia como título a seguinte frase, vou deixar na legenda para vocês. Igreja afasta fiéis e divulga seus pecados nas redes, fofoca e embriaguez. Você observa que logo no início esse título já é muito ofensivo, de certa forma. Ele já traz aqui fofoca e embriaguez na mesma frase que a palavra igreja, então você já vê que não é coisa boa, tá bom? Mas não vamos fazer julgamentos pré-determinados, julgamentos segundo aparência, até porque Jesus diz pra gente não julgar segundo a aparência. Então vamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa reportagem. Olha só o que ela dizia. A igreja UOM, entenda o caso, a igreja UOM, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, fez uma publicação na última segunda-feira para avisar que membros da congregação seriam afastados. A UOM reúne mais 25 mil seguidores em suas redes sociais e é focada no público mais jovem. Pelo que eu pesquisei a respeito, parece que eu sou uma igreja do estilo church, tá bom? Olha só, o texto publicado diz que foram identificadas falhas em várias áreas que causaram dor e decepção. Em seguida, são listados os nomes dos fiéis afastados e o que cada um fez. 4 presbíteros foram afastados da instituição. Vergonhoso, mas essa não é a pior parte da história. Olha só. Vou ler uma pequena descrição do que aconteceu. Uma igreja evangélica no Rio de Janeiro afastou líderes de seus cargos e expôs em suas redes sociais os motivos que seriam pecados relacionados à embriaguez, omissão, fofoca, autoritarismo e manipulação. Observe que a igreja evangélica UOM, como a gente está mencionando aqui, ela encontrou membros em pecado e o posicionamento da igreja foi expor os membros nas redes sociais. E obviamente que a gente imagina o quê? Que esses membros vão se revoltar e vão aí, organizar processos para poder, processar a igreja, porque isso foi uma exposição muito grande. Só que quando você vai continuar a matéria, você se surpreende com essa declaração aqui. Preste atenção nisso. Rômulo Soares, um dos citados no post, disse ao UOL que não pretende processar a igreja e que concordou com a publicação. Olha só a declaração deste homem. Congregamos todos lá, somos todos membros da igreja e fomos afastados apenas do ministério. A exposição não é algo ruim, a meu ver. O arrependimento genuíno é acompanhado de exposição, disse Soares. Olha só, vamos entender direitinho e vamos avaliar o que aconteceu aqui e o que deveria ter acontecido. Primeira coisa que eu preciso colocar em pauta. O que é escandalizar a obra de Deus? Nós devemos entender que escandalizar a obra de Deus é fazer tudo aquilo que não é esperado de um cristão. Toda vez que um cristão faz o que não é esperado de um cristão, ele está escandalizando a obra de Deus. Você não espera de um cristão que ele se embriague.
você não espera de um cristão que ele se envolva em fofocas. Você não espera de um cristão que ele se envolva em brigas. É isso que você não espera de um cristão. Mas aí, esses homens, né, esses presbíteros, esses participantes da igreja, eles se envolveram com o pecado e a igreja os expôs, né? A reportagem diz que a igreja os expôs e eles ainda concordaram com isso. O problema é que não é, a igreja ter exposto, até porque a igreja expôs eles e eles concordaram com isso. A igreja não simplesmente expôs, eles concordaram. Então, se eles concordaram, a culpa também é deles por um sentido. Porque quando você comete um pecado e você leva a público, você está trazendo escândalo para a obra de Deus. Isso não quer dizer que o seu pecado deve ficar encoberto. Mas a palavra de Deus nos adverte a respeito disso de uma forma totalmente diferente da que foi apresentada em reação aos pecados cometidos pelos irmãos através da igreja. Olha só o que a palavra de Deus diz. Lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 15 ao 18, tá bom? Olha só, tá escrito assim, vou deixar na legenda para vocês. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o ante ti, e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o com gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu. Aqui você vê a declaração de Paulo aos Filipenses, é que a respeito do modo como eles deveriam reagir quando houvesse escândalos dentro da igreja. Porém, a gente tem que entender que escândalos têm que passar por um certo tipo de julgamento. A gente não pode simplesmente ignorar, tá bom? Quando a gente vai falar sobre o pecado de alguém, as desculpas que as pessoas sempre costumam arrumar mas não julgueis para que não sejam julgados. Só que as pessoas, para que não sejam julgados. Só que muitas das vezes as pessoas esquecem que lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, a palavra de Deus também vai dizer, não julgueis pela aparência. A gente não pode julgar o irmão pela aparência, mas se a gente descobre algo, se a gente vê que ele está no erro, a gente tem que julgar, mas julgai segundo o reto juízo. A palavra de Deus nos adverte a julgar também, com base na palavra de Deus. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui, trazendo à tona uma verdadeira interpretação e algo que deveria ter sido feito a respeito desses irmãos que foram encontrados em falta com Deus. Olha só, a palavra de Deus diz, no livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Eu peguei essa versão da Almeida Revista Atualizada de 1993, tá bom? Foi a versão do Almeida mais clara a respeito dos significados das palavras, já que as outras têm às vezes o mesmo significado, só que com palavras diferentes, só que essa era a mais clara que tinha. Olha só, ai do mundo por causa dos escândalos, porém inevitável que venham os escândalos, podem sim acontecer escândalos. Só que Jesus ele adverte que o escândalo ele não deve acontecer. Mas se acontecer, aquele pelo qual vem o escândalo, esse irá pagar muito caro. E quando você observa essa matéria em específico, você percebe que houve 2 tipos de escândalos. Um escândalo para a igreja por parte destes participantes da igreja, e outro escândalo por parte da própria igreja por ter feito um post sobre isso. Não havia necessidade de haver um post. Olha o que a palavra de Deus, o que eu li anteriormente, eu vou voltar aqui com vocês, porque eu não li à toa, não. Eu não li só para vocês ouvir, não. Eu vou avaliar parte por parte com vocês, para vocês entenderem. Voltando lá no livro de Mateus, no capítulo 18, no verso 15 ao verso 18, olha só. Voltando lá. Ora, se teu irmão pecar, olha o que Deus ordena. Vai e repreende-o entre ti.
e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Primeira chance. Deus dá a primeira chance ainda. Olha só, no versículo 16, no verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Segunda chance. Deus ainda dá uma segunda chance para o pecador. No verso 17 está escrito assim, ó, se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Está mandando levar a público, levar a igreja. A igreja, entre os irmãos da igreja, pela terceira vez que você comete o pecado, os irmãos todos da igreja vão saber que você está em pecado, e a igreja vai opinar a respeito. Primeiro, é só o seu amigo, o seu irmão ou o seu pastor que vai opinar a respeito. Segundo, duas ou três pessoas e depois toda a igreja. 3 chances você tem. Se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Para quem não entende o que esse versículo está dizendo, considera-o como gentil e publicano. Se a pessoa não quer ouvir nem mesmo os irmãos da igreja, a palavra de Deus orienta que os irmãos, presentes na igreja, excluam a pessoa pela terceira vez que ela cometer o pecado, tendo sido levado à igreja, tá bom? No versículo 18, Jesus termina dizendo, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Observa que em nenhum momento Jesus ordena que o pecado do irmão, da irmã que está em falta com Deus, seja levado a público fora da igreja. Tudo ocorre dentro do templo. Primeiro, você e teu irmão. Segundo, você e duas testemunhas da igreja, tá bom? Essas duas testemunhas são da igreja. E depois você leva para a igreja toda. Todos os irmãos da igreja vão opinar a respeito. 3 chances Deus dá para o pecador. E esses irmãos aqui, eu não sei nem há quanto tempo, a gente não pode dar uma definição, mas eu não sei há quanto tempo eles estão sendo punidos, se já haviam sido punidos antes, mas mesmo se já tivessem sido punidos antes, o que a palavra de Deus ordena é que, ao ser pego em erro, no pecado, são dadas 3 chances, e na terceira chance, a pessoa é lançada como gentil. Nem Jesus disse que deveria fazer um post. É óbvio que não existia posts naquela época, mas poderia fazer um cartaz, um anúncio, mas não foi feito nada. O que Deus ordena em sua palavra é que, se o irmão insiste no pecado, exclua ele. É óbvio que, de primeira, você não vai fazer isso, até porque a palavra de Deus diz que o irmão tem que ter a chance dele. Afinal, nós pecamos, nós falhamos, mas a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que, quando o irmão não quer realmente mudança, é necessário que exclua. Porém, não envergonhá-lo, tá bom? Porque isso gera escândalo e a palavra de Deus diz, ai do que escandaliza, tá bom? Sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu queria esclarecer de uma vez por todas a respeito desse assunto, que é a questão dos escândalos que tem acontecido dentro da igreja. Eu acho que isso já deveria ter sido esclarecido de uma vez há muito tempo. Só que, muitas das vezes, a palavra de Deus ela tem sido negligenciada. E o que a palavra de Deus diz a respeito da negligência? Muitos perecem por não conhecer as Escrituras. Tá bom? E é por isso que nós estudamos ela, e nós nos preparamos, e nós avaliamos antes de tomar qualquer decisão. Não foi o que aconteceu por parte dessa igreja, mas eu acredito que esse vídeo vai ajudar você a entender melhor como que nós devemos nos posicionar quando vemos que o irmão está no erro. Quando vemos que o irmão está em pecado. Não devemos julgar, acusar, nem nada do tipo. Nós devemos nos posicionar e mostrar a ele o que deve ser feito. Mudança real. E, mais uma vez, eu vim aqui reafirmar, não adianta simplesmente dizer que é salvo, dizer que é cristão. Aquele que é salvo, aquele que recebe o evangelho, ele é transformado verdadeiramente. E a sua vida e as suas atitudes testificam da transformação feita por Jesus em sua vida. Obrigado pela sua presença. Esse foi o vídeo de hoje. Peço a você que se inscreva, deixe o seu like. Fique com Deus e até a próxima.